Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de alcançarmos a bênção do Senhor, mas esta vez, de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração para falar com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. E eu convido a todos os irmãos para orarem juntamente conosco. E quem vos saúda, quem está cumprimentando vocês e também convidando para orarmos juntos, é o pastor José Aparecido da Silva. Então, oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua bendita palavra, com esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes, pessoas amadas que creem na Tua palavra, que creem na mensagem do Teu profeta enviado. Pai bendito, e nesta hora
nós estamos clamando a graça e a misericórdia do Senhor em favor de cada um, ó Pai. Estende tuas benditas mãos de misericórdia, Senhor, para curar os enfermos, dar libertação aos oprimidos, aos necessitados. Ó Pai bondoso, estende tuas santas mãos para libertar os lares, as famílias de opressões malignas, de espíritos ruins, espíritos maus. Pai Santo de misericórdia, nós colocamos as nossas vidas e a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, ó Pai. E é humildemente que nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e também pedimos a inspiração divina para mais este trabalho que vamos realizar. No nome santo do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. A escritura que nós vamos ler nesta oportunidade está no livro de Gênesis, capítulo 46, e nós leremos a partir do versículo 33. Capítulo 46 de Gênesis, versículo 33. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar as leituras, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que esta programação é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E neste final de semana nós tivemos 2 maravilhosos cultos, tanto no Tabernáculo de Campinas, como também no Tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste. E como estava dizendo, os cultos na cidade de Campinas são realizados todos os sábados às 18h30. E agora, ainda em tempo, nós lembramos que esta programação é publicada aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado. E também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3 grupos. Então, simultaneamente, quando publicamos no nosso canal, também já reprisamos em nossos grupos. E qualquer irmão pode ser participante de um grupo se desejar. É só entrar em contato conosco. O nosso contato está na descrição do vídeo. Ainda em tempo, nós pedimos aos irmãos que não se esqueçam, quando estiverem assistindo a programação, de clicar no símbolozinho de joia ali no gostei, não é? E também não esqueça de clicar no botão inscrever-se, porque assim o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos programas, os nossos vídeos, e tantas outras pessoas são alcançadas também pela bênção de Deus, como todos nós já temos sido alcançados, não é? Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos em Gênesis capítulo 46,
e versículo 33. Vamos então ler e depois nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual. Leiamos então. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Amém. Somente esta é a escritura, não é? E agora então vamos ouvir a nossa canção, como já anunciamos, que é um hino muito bonito, que tem por título Há um País. E quem canta esse belíssimo hino é o saudoso irmão cantor evangélico Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho foi uma das mais belas vozes que cantou em nossas igrejas, cantou em nossos avivamentos e tudo, e gravou também muitas gravações para deixar como recordação para nós. Uma das mais belas vozes que nós tivemos aqui no Brasil, não é? Então nós vamos ouvir agora, para matar saudades, Há um País. Depois que tivermos ouvido, nós voltaremos para darmos continuidade então na meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais lutas, nem mais cruz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas nos vales perfumados por jasmim. Enquanto o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Jesus, o amigo já ressuscitado, todos nós o nosso Jesus louvar.
Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esse lindo louvor e que o Senhor Deus receba para a sua bendita glória. E agora então, meus amados, vamos dar prosseguimento no nosso estudo da mensagem A Obra-Prima, pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E nós daremos continuidade a partir do parágrafo 63. Vamos então. Abraão tipificou a Cristo naturalmente. O mesmo foi Isaque em amor. Abraão o fez em fé. Isaque o fez em amor. Jacó o fez pela sua graça, porque Jacó significa enganador, e isto é o que ele era. Mas a graça de Deus estava com ele. Mas quando chegou a José, não há nada contra ele, somente um arranhãozinho, pois a base também deve ser uma obra-prima. Quando ele disse a seu pai, o profeta: diga a Faraó que o teu povo são criadores de gado e não pastores, porque um pastor é uma abominação para os egípcios. Muito bem. Então José orientou a seus irmãos: quando Faraó vos chamar para como que uma entrevista, não é? Então, se ele perguntar, e com certeza ele vai perguntar, qual é a vossa ocupação, qual é o vosso negócio, então vocês vão dizer para ele que vocês são pastores de gado e não pastores de ovelhas, porque os egípcios abominam os pastores de ovelha. Então, o profeta está dizendo aqui, lembrando também lá atrás, já algumas programações anteriores, que quando Miguel Ângelo terminou de construir a sua obra-prima, ele ficou tão entusiasmado que ele deu um golpe no joelho da estátua de Moisés e disse: fala, e aí ficou aquele sinal, aquela marca para sempre. Então o profeta está mostrando aí uma tipificação a respeito dessa base original que Deus tinha criado. Então, Abraão representou o pilar da fé, Isaque representou o pilar do amor, Jacó representou o pilar da graça e José representou o pilar da perfeição. Aí o profeta de Deus continua: se bem que como a base tem que ser também muito original, muito sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, mas no caso da estátua de Moisés, com Miguel Ângelo, ficou um sinal, ficou uma falha, quando ele feriu a estátua com o martelo e disse: fala. Então, no caso agora da obra-prima de Deus, que era a fé, o amor, a graça e a perfeição, não é? Os 4 pilares da obra-prima de Deus, sobre a qual fundamento está edificado a obra de Deus, a igreja de Deus. Então, José não teria nada contra ele, era uma perfeição total, mas no entanto teve que ter uma pequena falha, porque ele orientou seus irmãos a que não dissessem que eram pastores de ovelhas, e sim pastores de gado. Então isso seria uma mentira, né? Porque os egípcios abominavam, os egípcios não gostavam
de pastores de ovelhas. Então o profeta está dizendo, aí foi onde então a estátua, a base, teve o seu sinal, o seu defeito, o seu pequeno defeito, não é? Continuando então. Mas quando o velho profeta chegou diante de Faraó, ele disse, este foi Jacó, ele disse, teus servos são pastores. Então aquilo raspou isso, vem? Por isso é que isso ainda continua a ser uma obra-prima. Então, quando José orientou seus irmãos que dissessem que eles eram criadores de gado, e quando chegou a hora que Faraó foi entrevistá-los e perguntou qual era o tipo de negócio deles, então Jacó, o velho profeta, que representava a graça, então apagou essa marca, essa pequena marca de José, por ter orientado seus irmãos a mentirem para Faraó. E Jacó disse, teus servos são pastores de ovelhas. E contou a verdade, não é? Agora, as bases foram fundadas através da fé, amor, graça e perfeição, por meio dos patriarcas. Agora, o corpo de trabalho que chegou a esta grande obra-prima foram os profetas que eram a palavra. Eu espero que vocês possam ler isto, vem? Os profetas, não as leis. Os profetas, pois os profetas eram a palavra vindicada, a qual forma o corpo, não os patriarcas. Os profetas, eles eram a palavra. Finalmente, como ele começou lá atrás, nos dias de Moisés, e veio através dos profetas para cada um, isso finalmente construindo um corpo, se aproximando o tempo todo, e o maior de todos eles era João. Assim diz a Bíblia. Jesus disse isto: não há homem algum nascido de mulher tão grande como João Batista, pois foi ele quem pôde introduzir a palavra. E então vem finalmente a grande cabeça, a cabeça de tudo isto, o restante do corpo simplesmente, e falou disto. Então vocês estão vendo aqui uma tipificação maravilhosa do profeta de Deus. Certamente é o que Deus tem mostrado para o profeta de Deus. Então aí estava a formação da obra-prima. Formou a base, o fundamento, com seus 4 pés, Abraão a fé, Isaque o amor, Jacó a graça e José a perfeição. Aí logo veio a construção do corpo em cima desta base. E quando Deus foi construir esse corpo em cima desta base, então o primeiro de todos foi João Batista. E ele veio e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o profeta está dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que entre os nascidos de mulher não existe um maior do que João Batista. Que coisa maravilhosa é a palavra correr assim, em coesão. Muito bom nós prestarmos atenção nestas coisas. A base foi colocada pelos patriarcas,
mas o corpo foi construído pela palavra, que era os profetas. E aqui vem a cabeça de tudo isso. Jesus entra em cena ali quando a cabeça foi colocada sobre isto. Nós encontramos nela toda a obra de Deus. Nós encontramos nele o reflexo perfeito da palavra, pois ele era a palavra, esse era Jesus. Ele era a palavra, a plenitude da palavra. Agora, outra vez, Deus tem a perfeita obra-prima. Como disse Isaías: eis o meu servo, a minha obra-prima, que eu tenho tipificado através de todas as eras, deste único perfeito que vem. E aqui está ele bem diante de mim, um perfeito, ali em sua própria imagem, refletindo a Deus, pois ele disse em São João, capítulo 14, quando me vês a mim, vês a meu Pai. Então o profeta Irmão Brana está dizendo que os profetas foram construindo a base, o fundamento, e Abraão representava a Cristo através da fé. Isaac representava a Cristo através do amor. Jacó representou a Cristo através da graça. E José representou a Cristo através da perfeição. Então aí estava a base, o fundamento da obra-prima de Deus. E então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo foi talhado e refletiu o que o Verbo era no princípio. Ele, o Verbo, refletindo na obra-prima em sua própria semelhança. Deus de volta outra vez em sua própria semelhança. Então isso é muito maravilhoso, porque lá no princípio, o que aconteceu? O Senhor Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então ele construiu o homem conforme sua semelhança, Adão. Mas o homem, o primeiro Adão, caiu. Aquela obra-prima se deteriorou, teve uma deformação. E então Deus começou a construir a próxima obra-prima, novamente, a reconstruir. E aí veio então o Senhor Jesus Cristo e disse: quem vê ao Pai, vê a mim, ou quem vê a mim, vê ao Pai. É isso maravilhoso. Sua própria semelhança, a forma da palavra, sendo refletida na imagem de um homem, a obra-prima. Todos os profetas tiveram falhas, todos um destino, mas aqui, por último, vindo através daquilo, finalmente vem a obra-prima, a perfeita, nenhuma falha nele, de maneira alguma, tão perfeito, refletindo o construtor em si mesmo, a sua própria imagem estava refletida em sua obra. Deus e Cristo eram um, de tal forma que ele até colocou o seu Espírito nele, e então a própria imagem e o construtor se tornaram um.
Deus e seu trabalho de escultura, a sua obra-prima, onde Moisés estava no trabalho de Miguel Ângelo, era uma obra de escultura que estava morta, porque ela foi feita de pedra. Mas aqui, isso aqui é profundo, não é? Você está captando naturalmente que quando Miguel Ângelo fez a sua obra-prima, aquela obra-prima ela não tinha espírito, ela não tinha vida, ela tinha apenas a imagem, não é? Agora, quando Deus então recompôs ou refez a sua obra-prima, essa agora que ele fez, por último, essa tinha o seu próprio espírito. Veja só isto, que coisa profunda. Deus colocou a vida dele nessa obra-prima, que foi feito por último agora, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ela não foi feita de pedra, mas aqui o construtor da obra-prima, quando ele estava com a sua obra perfeita, ele entrou nela. Amém? Então, isso é maravilhoso. Esse é um ensinamento muito profundo para nós. Muito profundo mesmo. Tão perfeito o Redentor do homem, tão perfeito, tão pio, mesmo não havendo nele nenhuma beleza para que pudéssemos desejar. Quando este Filho do Deus vivo, nascido de uma virgem, se tornou tão perfeito e humilde e a imagem de Deus, até que o grande mestre que havia trazido a sua vida através dos profetas, e ele era o cumprimento de todos os profetas. Ele era tão perfeito, até que Deus viu isto, ele o feriu e gritou: fala, como Miguel Ângelo fez, fala. Você diz, é isso assim? São Marcos capítulo 9, versículo 7. Nós encontramos sobre o Monte da Transfiguração, quando ali estava Moisés, a lei, ali estava Elias, os profetas, desde os patriarcas, os pais, a lei, os profetas e todos eles ali de pé. Nós ouvimos uma voz descendo da nuvem e dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E se eles iam ouvir, ele tinha que falar. Amém? Quer dizer, quando eles estavam ali no Monte da Transfiguração, com Moisés e Elias, os 3 discípulos e o Senhor Jesus Cristo, falando ali em mistérios, e então São Pedro disse: bom é estarmos aqui, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aí então ouviu-se aquela voz do céu que disse: este é meu filho amado, deixa que ele fale, a palavra está com ele, né? A ele ouvi. Ele tinha que falar. Isto foi alguns dias antes dele ser ferido. Este é meu filho, no qual tenho prazer de habitar. Eu o moldei, estive por 4.000 anos trazendo-o a isto, e agora ele é tão perfeito que eu tenho que feri-lo, para que então ele possa falar. A ele ouvi.
Bendito seja Deus. Ele é perfeito, Ele é a obra-prima. Aleluia. Bendito seja Deus. Recordem, Ele foi tipificado todas as vezes lá atrás, no Velho Testamento. Nós o encontramos sendo a rocha no deserto, que foi a rocha ferida no deserto. Eu sou aquela rocha que estava no deserto, mas aquela era uma pedra. Ela não tinha chegado à sua perfeição ainda. Porém, em tipo, ela seguiu a igreja para que tirasse dela aquele a quem ele tiraria e desse vida àqueles a quem ele daria vida. Porém, ele foi naquela rocha no deserto, ele ainda não havia sido feito homem, ele só havia sido tipificado. Amém. Nós chegamos aqui no parágrafo 74. E agora, por causa do nosso tempo, nós vamos parar por aqui, né? Mas certamente eu acredito que cada um dos nossos irmãos estarão regozijando com essas revelações maravilhosas. Isto é a mensagem revelada. Vocês entenderam? Então nós vamos orar agora. Gracioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos aqui realizando este programa e ouvindo a palavra do Senhor e enchendo nossas almas do regozijo da palavra do Espírito Santo, ó Pai. E agora eu peço que o Senhor fique com cada um, dando vitória, dando a bênção, dando saúde, dando paz, alegria, tirando todos os males e dando vitória a cada um, ó Pai. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e Te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Muito bem, então, amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. E se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Amém, amém.